Tá? O que atrapalha profissionalmente o Leandro na sua área, ou vice-versa? Eu vejo que o Paçoca é uma pessoa de diálogo. O senhor tem um rancor por dentro, Francisco, que é um problema pessoal, mas não estenda para as pessoas que te gostam. E eu sou um deles. Só que eu senti um constrangimento quando aqui da sua colocação, semana passada. Não é isso que Barretos quer. O Barretos quer que o vereador use essa tribuna aqui, senhor presidente, e realmente relata o trabalho voltado à comunidade, à população, de um trabalho voltado às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos idosos. Hoje ele fez muito bem, mas quantas reuniões, sessões que ele veio para essa tribuna falar de projetos, de trabalho? Não, focando o presidente do Sindicato da Alimentação, focando, quer dizer, é questão pessoal, vamos trabalhar, o povo quer isso. Questão do PT em Barretos, o senhor representa um partido em âmbito nacional de grande potencial, que fez muito por Barretos e vem fazendo. Mas também tem que levar ao conhecimento da população que todo esse investimento que veio para Barretos, eu queria que o senhor falasse 1 milhão ou um dedo que o senhor trouxe para Barretos. Eu não vejo. Parabéns para o senhor representar e ser presidente de um partido que hoje tem uma representatividade em âmbito nacional. Parabéns. Mas não podemos, presidente, comungar com esse tipo de comportamento. Senti a semana toda, falei, poxa vida, ele estendeu uma palavra muito pesada. Eu não poderia, em momento algum, é a mesma coisa eu citar os aliados do PT. Eu vou chamar de comparsa? Que postura, que ética que eu teria, estendendo um termo gravante, um termo pesado para uma pessoa que não cometeu erro nenhum. Pelo menos eu me vejo que eu não cometi nenhum erro. E para um partido que me acolheu de braços abertos, foi um maior prazer estar voltado de pessoas boas, que pensam no próximo, que têm um coração humilde, e acima de tudo, senhor presidente, a sabedoria, é ganhar o coração das pessoas quando leva a ela a mensagem que o ser humano, às vezes quando está tenso, que precisa daquele momento de reflexão, aparece um anjo. E são pessoas assim que o PDT hoje tem como filiado em pessoas boas, que quando das dificuldades, sabe ouvir as pessoas. Não é determinar, não é isso. O PDT mudou e vai mudar muito mais. Isso eu posso confessar. O partido hoje está incomodando. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta. Chuta quem incomoda, se manifesta de forma, às vezes, errônea, e nas palavras, ofende. Ofende-me. Eu confesso que eu estou saindo aqui, é um desabafo, mas não guardo mágoa do vereador Francisco, muito pelo contrário. Isso é um desabafo, igual ele cometeu aqui, erroneamente. Mas isso é por Barretos saber quem realmente merece o carinho delas. Né? É um trabalho que todos esperam, que realmente Barretos vai numa progressão. Hoje a política está diferente, ela está indo por uma transformação, senhor presidente. Aquela política arcaica, ditadora, acabou, acabou. Eu sempre falei que eu sou do sistema rotativo, ninguém tem que ficar aqui eternamente. Pode até ficar, mas quando vem com bons pensamentos, tudo na vida da gente é uma passagem. E o que continua na nossa vida, senhor presidente, é o bom relacionamento, que é a maior riqueza que o ser humano adquire, vereador Kiko. É a amizade, porque depois dela conquistada não tem dinheiro que paga por isso, vereador André. Isso é que é importante para a humanidade. É essa política que o povo espera, é essa política que nós queremos para Barretos. Muito obrigado, senhor presidente. Tem mais 1 minuto cedido pelo Leandro. Ô, vereador Leandro, eu lhe agradeço. Mas, para dar continuidade, eu que só quero falar um pouquinho para o pessoal do SAI, que nós estaremos, sim, votando na doação do terreno, mas também não posso deixar ausente, senhores vereadores, será que o Executivo pagou o que deve para o SAI? Porque nós vamos aprovar um projeto aqui hoje, mas se for em benefício dos funcionários, irei aprovar. Mas eu quero que a autarquia mostre para a população que o Executivo quantos milhões está devendo e se foi pago. É isso que o povo quer saber. Porque se vocês sofrem consequências também, é pelo débito que lá existe, que é compromisso do Executivo, que é a água das escolas, de toda a estrutura municipal.
Sabemos a dificuldade de cada um, e é por isso que vou votar. Posso até votar errado nesse projeto, mas não vou prejudicá-lo. Muito obrigado. Eu queria direito de resposta, como eu fui citado pelo nobre vereador Capetinha. Tá certo. Queria direito de resposta. De acordo com o artigo 164 e 187... Não, fala para esperar um pouquinho só. Não, esse é o pedido, esse é o tempo do pedido só. Ah, não, só para esperar, porque senão já... Não, já esse é o pedido só, não é o direito de resposta em si. De acordo com o artigo 164 e 187, o senhor tem 3 minutos para direito de resposta. Pode ocupar a tribuna, nobre vereador Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, todos sabem que nada pessoal contra o vereador Capetinha, muito pelo contrário. Bom, outra coisa que eu queria dizer é que aqui nessa casa eu nunca toquei nome de pessoas. Aqui eu nunca disse o nome de pessoas. Se alguém veste a carapuça, é porque se encaixa, né? Tá certo? Enfia até o pescoço. O que eu vou falar? Tá certo? Então, se serviu, se aquilo que eu disse, que eu não citei pessoas, serviu, vista. Eu nunca tive nada pessoal, nem contra esse, nem contra aquele. As discussões aqui dentro, que envolve o presidente do sindicato, são que basicamente desde o começo, são que os salários dos funcionários dos frigoríficos são os menores salários do Estado de São Paulo. Aí depois, vocês sempre perceberam que eu sempre votei contra as contas do SAI. Agora está aparecendo por quê? Vocês viram que eu apresentei lá na televisão, no quadro ali, o que foi feito em Ibitu. Então, não é nada pessoal. Não tem nada pessoal contra Leandro, contra a Paçoca. Não tenho nada. Nunca toquei nada. São questões ligadas à administração das coisas. São questões ligadas ao dinheiro público. Tá certo? E eu queria só lembrar o vereador que me antecedeu, que eu não sou de fora. Eu sou brasileiro. E eu escolho viver onde eu quero, porque assim a Constituição me garante. E eu vim para Barretos, e do jeito que eu fui muito bem recebido aqui, não nego isso. Como é que eu vou negar isso? Eu fui muito bem recebido aqui em Barretos, e vivo do meu trabalho. Como todos os senhores, como todas as pessoas sérias que não desviam dinheiro nessa cidade. Tá certo? E quando eu disse aqui, e repito, a forma de trabalho de uma certa pessoa, que é antes inimigo político, hoje amigo, primeiro vai ajeitando, é inimigo, mas vai ajeitando, se torna amigo e lá na frente, é o que eu disse, comparsa. Tá certo? Mas não quero envolver nomes, não estou dizendo nomes, tá certo? Mas eu queria lembrar que eu sou cidadão brasileiro, e eu tenho uma honra muito grande em viver em Barretos. Ser respeitado pelo povo de Barretos, e antes de ser respeitado pelo povo de Barretos, eu sempre respeitei o povo de Barretos. Tanto os trabalhadores como os não trabalhadores. E os processos que eu toco são dentro da Justiça do Trabalho. É lá que o juiz dá as sentenças dos meus processos. Não sou eu que julgo os meus processos e que condeno os maus patrões. E Barretos tem maus patrões, mas tem muito mais bons patrões. Porque tem uma infinidade... Para terminar, senhor Mendes, tá certo? Todos sabem que a eleição de 2004, eu perdi por 2 votos. Eu perdi por 2 votos. E eu não transferi os votos do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. E eles queriam vir. Eu falei, não, vocês são cidadão em Motuca. Eu mudei para Barretos. Então, eu perdi uma eleição por 2 votos, onde eu tinha 3 para mudar. E não mudei. Isso é para mostrar para os senhores, para quem está me ouvindo,
que eu sou, sim, uma pessoa diferente. E eu estou aqui para fiscalizar. E vou fiscalizar e fiscalizo qualquer um. E não tem boi. E não adianta pular, tá certo? Que eu vou fiscalizar. Nobre vereador Francisco. Eu só terminando, eu queria dizer... a conclusão, porque esse tempo foi concedido devido ao direito de resposta. Tudo bem. Eu só queria terminar dizendo o seguinte. É impossível defender o indefensável. Muito obrigado. Continua em discussão o grande expediente. Por quê? O vereador Paulo Henrique Correia, por 11 minutos. Senhor presidente, funcionários da casa, imprensa, Carol, Mazin, Roberto José, pessoas que nos honram com a presença na galeria, os funcionários do SAI, o nosso boa noite. Está aí o nosso amigo Fabrício, meu amigo Carlos, que está trazendo aí empresários que até vão fazer a palestra aqui após. E até uma situação difícil. Nós estamos recebendo os empresários, né? Mas no calor da discussão teve os desabafos, que acho que é natural de um parlamento, mas pode ter certeza que aqui todos somos irmãos. Educação. Vamos falar da educação. A educação no país, de alguns anos para cá, melhorou e melhorou bastante. São investimentos do governo federal que trazem a melhoria na educação de Barretos. Eu aqui, até se tiver educadores nos assistindo, vocês praticamente vão ser beneficiados com leis aprovadas no Congresso Nacional. Os educadores da educação infantil e os educadores de crianças e adolescentes. A Lei 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Bem enfatizado, profissionais do magistério. Essa lei recebeu um ADIM, que é ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ela foi proposta por 5 governadores, só que em agosto desse ano foi julgado. E o Supremo, o STF, julgou pela legalidade da lei. Pois bem, quais os resultados dessa aprovação? E volto a mencionar aos nossos educadores de Barretos da Secretaria Municipal de Educação. Nessa lei, estabelece o piso de 1.187, que é para vigorar ainda esse ano. Já era para ter feito algo nesse sentido. Ou seja, hoje o educador ele ganha R$ 1.012. E logo tem que mandar esse projeto o mais rápido aqui para a Câmara Municipal, estabelecendo um novo valor. E esse piso ele vai ser atualizado anualmente no mês de janeiro. Vai ser diferente da categoria do funcionalismo. Então, todo ano, no mês de janeiro, estabelece o percentual de aumento para os funcionários da educação, ou seja, estabelece o piso. Pois bem, esse piso que eu mencionei, de 1.181, é de janeiro desse ano, mas estava sob júdice. Agora, em janeiro do ano que vem, nós já vamos ter uma nova atualização. Isso aí é a questão salarial. E o que foi previsto para o ano de 2012? Nós temos que estabelecer esse piso agora, esse ano, de 1.181. Para janeiro de 2012, tem uma projeção de 16,68% de reposição salarial. Ou seja, estabelecendo o piso para os funcionários da educação, que vai para R$ 1.384.
E quem são os maiores beneficiados são os educadores, porque eles recebiam menos que o salário estabelecido pelo piso. E tem no artigo 2º do parágrafo 4º, na composição da jornada de trabalho, observa-se o limite de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Ou seja, uma jornada que o educador tem de 40 horas vai ser estabelecido, semanais, vai ser estabelecido com os alunos uma atividade de 26 horas. Com HTPC, que é hora de trabalho pedagógico coletivo, vão ser 6 horas. E o HTPL, hora de trabalho pedagógico livre para o educador desenvolver, serão 8 horas. Aí alguém pode me perguntar, de onde saem tantos recursos? Por isso que eu mencionei no início a questão dos recursos repassados do governo federal. Para vocês terem uma ideia, essa é a evolução dos recursos hoje na educação. Em 2009, fica difícil até vocês enxergarem aí da galeria, mas está lá, 20 milhões, isso até outubro, tá, gente? Eu fiz uma comparação atualizando. 20.696.000. 2010, já pulou para 25.240.000. E para 2011, 28.463.000 até o mês de outubro. Então, o governo federal exige, através de lei, mas também fornece o mecanismo financeiro para proceder o pagamento. Bom, aí acabou. Parabéns aos educadores da educação, da Secretaria da Educação, que ganha de uma forma separada de todo o grupo do funcionalismo. Parabéns aos educadores da educação, da Secretaria. Agora eu quero passar um vídeo, toda semana eu venho nessa tribuna mostrar que eu busquei o recurso e aonde ele foi destinado. E hoje eu vou falar da APAE, a APAE que tem um novo presidente, que é o Dr. Marcelo, dei meu voto de confiança, está passando por toda uma estrutura a APAE tinha o pagamento do mês sendo pago no dia 28, ele já conseguiu colocar em dia o pagamento e, pasmem, já pagou o 13º em algo de 3 meses. Agora eu gostaria de passar um vídeo da APAE. O vereador Paulo Correia conquistou vários recursos para entidades assistenciais de Barretos através de emendas parlamentares de deputados do PR. A APAE foi uma das beneficiadas. De acordo com dados da própria entidade, são realizados em média 5.000 atendimentos por mês, sendo que a APAE tem hoje 216 alunos inscritos na parte educacional. Na parte dos atendimentos ambulatoriais, os assistidos contam com psicólogo, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, atendimento odontológico, nutricionista, neurologista, pediatra, ortopedista e enfermagem. Emendas como a do deputado Valdemar Costa Neto já trouxeram inúmeros benefícios para a entidade, melhorando a estrutura do ambulatório onde são realizados os atendimentos, como afirma o presidente da APAE, Dr. Marcelo Aparecido Girardi. Bom, como a APAE atende vários alunos, e essa verba veio a complementar esses atendimentos, porque os nossos equipamentos que tinha aqui estava bem estragado, bem defasado. Agora, com essa emenda que veio, compramos equipamentos novos, o atendimento melhorou. Até para o próprio paciente é uma evolução, porque com esses equipamentos o profissional trabalha melhor. E isso ajuda bastante, esse apoio que o Valdemar Costa Neto tem ajudado a APAE. A fisioterapeuta Lisiane Batista Vernilo Borella destacou a importância dos recursos provenientes de emendas do deputado Valdemar Costa Neto para a estrutura física da sala de fisioterapia, que trouxe qualidade no atendimento aos assistidos. Bom, melhorou na qualidade do atendimento, né? Porque daí a gente tinha instrumento para estar trabalhando com as crianças. Então, nós ganhamos bastante aparelho, para quando a criança tem uma dor, está trabalhando
trabalhando analgesia, trabalhar anti-inflamatório. Nós ganhamos uma mesa ortostática, que também é muito útil para uma criança que não consegue ficar em pé sozinha. Na mesa ortostática já auxilia nessa questão. Nós ganhamos várias macas, ganhamos diversos aparelhos, turbilhão também, que o turbilhão é um aparelho que não é muito barato e é muito útil para o atendimento das crianças, já que elas têm espasticidade, e com o turbilhão tem uma água aquecida, que melhora também a espasticidade dessas crianças. A pedido de Paulo Correia, a ex-deputada Luciana Costa também beneficiou a PAI com uma emenda de R$200 mil, utilizada na reforma do ambulatório. O ambulatório foi todo reformulado, aumentou as salas, o piso, tudo, foi tudo reformado, portas, cadeiras, tudo que você pode ver. Foi um geral, essa emenda, reformulou todo o ambulatório, que trouxe benefícios para os alunos, aumentando as salas. O presidente da APAI ressaltou a importância do trabalho do vereador Paulo Correia na conquista de recursos para as entidades de Barretos. Paulo Correia, antes do Paulo Correia já tinha o pai dele, que foi o fundador da APAI. O Paulo Correia é um amigo da entidade, porque ele chamou nossa atenção para ir conversar com ele para pedir recurso. O Paulo Correia é um dos maiores colaboradores da APAI hoje. Tem mais 100 mil para esse ano ser empenhado. E para o ano que vem, também já tem um compromisso da segunda-feira da tribuna aqui. Eu falei assim, a APAI até hoje não me procurou e acabou conseguindo 100 mil reais para o ano que vem. Esse é o trabalho que a gente desenvolve junto aos nossos deputados. Gostaria de agradecer aqui da tribuna da Câmara, o deputado Valdemar Costa Neto e a ex-deputada Luciana Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero falar como líder. Novo vereador. Vossa Excelência tem 3 minutos da palavra como líder. Não, 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui os munícipes que nos acompanham da galeria. Quero ser breve, senhor presidente, até pelo nosso tempo. Quero, de antemão, comungar com as palavras aqui do vereador Capetinha, que utilizou dessa tribuna, e muito bem, tenho certeza que manifestou o pensamento e a indignação de todos aqueles que pertencem ao PDT, todos aqueles que pertencem a Barretos e que querem o bem da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, o que a Barretos espera de nós, vereadores, não é que façamos dessa casa um ringue de batalha contra aqueles que realmente lutam pela cidade, lutam no sentido da bondade, lutam no sentido de empenhar pelo progresso, pelo desenvolvimento da cidade. Não por questões pessoais e agressões. Eu me sinto muito aqui à vontade, primeiro em falar do PASSOC, e talvez fico até um pouco constrangido, como filho, e talvez esse constrangimento caia por terra aos olhos da população, né, vereador Capetinha, que o conhece, menino da terra, menino que trabalhou a vida inteira e que continua trabalhando para o bem da nossa cidade. Meu pai, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem dignidade e que tem trabalhado para aqueles que representa, e representa muito bem. A representatividade dele no meio sindical tem um reconhecimento a nível nacional. Falo isso porque será o único a representar o Brasil, vereador Capetinha, a nível internacional, convite esse ratificado no último encontro que ele teve há 15 dias nos Estados Unidos, que vai representar o setor da alimentação, no setor frigorífico, em todas as discussões internacionais. Isso mostra o reconhecimento que ele tem e o respeito que ele tem no meio sindical perante os demais sindicalistas. Um sindicato na qual, quando assumiu, existia somente uma sede, e que hoje tem uma farmácia que foi pioneiro no estado de São Paulo, inclusive com a inauguração do governador Geraldo Alckmin naquela oportunidade. O único sindicato que implantou a farmácia, foi o primeiro
é pioneiro em oferecer o transporte gratuito e ter a própria frota do sindicato. É um sindicato em que oferece cursos de qualificação profissional, que tem uma cozinha piloto, que tem um departamento odontológico próprio, que tem cabeleireiro, que tem manicure para os seus associados de forma gratuita. Enfim, são inúmeros e inúmeros benefícios que são agregados no salário e na dignidade do trabalhador. E por onde ele passa, a sua marca é em torno da dignidade e do bem-estar do trabalhador. E eu digo isso porque no pouco tempo que nós estivemos, o PDT esteve à frente do SAI, está aqui alguns funcionários e sabem do que eu estou falando, e se for mentira, eu tenho certeza que falarão. Já para encerrar, senhor presidente, vou ser breve. A preocupação, desde o início, quando chegamos lá, era de mostrar o bem-estar dos funcionários. E esse bem-estar foi comprovado com a aprovação de um plano de carreira pela casa, com a implantação do Visa Vale de R$100, o único setor da administração pública que tem um cartão de R$100, que levou o café da manhã de forma digna para os servidores da autarquia, com pão, com leite, com café, que tirou o servidor da rua, que enquanto estava trabalhando na rede de esgoto, almoçava na calçada e hoje ele vai até a autarquia e come no Marmitex, e que ainda tem pessoas na cidade que vão até o Ministério Público para questionar isso. Fez e faria novamente, compraria novamente, porque sabe que é para matar a fome do trabalhador, que está trabalhando em prol da própria população, que foi lá e reestruturou o SAI, que promoveu com dignidade um encontro dos servidores no final de ano, que nunca havia existido isso. Enfim, o servidor sabe, e eu aqui não utilizei ainda, não havia utilizado essa tribuna, porque tenho a certeza no coração que todos aqueles que são beneficiados o conhecem. Conhece e sabe fazer justiça na hora certa, como fez na última eleição, que me elegeu como segundo vereador mais votado, porque acreditava no trabalho e acredita no trabalho dele. Então, senhor presidente, eu trago aqui, mais uma vez, a minha indignação para com aquelas pessoas que constantemente utilizam dessa tribuna para fazer realmente, e no linguajar popular, um trampolim político, para agredir aqueles que trabalham por Barretos. E mais indignado eu fico, quando aqui dessa tribuna já houve confissão de que nada fez pela nossa cidade porque não tem tempo. Então, realmente eu não sei porque utiliza da representatividade aqui na casa. Obrigado, senhor presidente. Continuaremos. Senhor presidente, que minha palavra como líder, por 3 minutos. Palavra concedida por 3 minutos. O motivo, senhor presidente, senhores vereadores, o motivo de eu pedir a palavra foi como líder, foi que eu me esqueci de me manifestar sobre a acusação de um panfleto que eu não conheço. Eu nunca botei nada na rua que eu não assinasse. Os senhores sabem que as brigas que eu compro aqui. Nunca fiz nada que eu não assinasse e não tenho por que fazer. Nem contra esse, nem contra aquele. Nunca fiz isso. Todos me conhecem, sabem onde eu estou, sabem onde eu moro e sabem as minhas posições. As minhas posições como vereador são ditas aqui dessa tribuna. Tá certo? Eu tenho sim meus defeitos, e não são poucos não, só que não são os mesmos daqueles que me acusam. São outros. O que Barretos espera de nós, vereadores, é que busquemos a verdade, seja ela qual for, e doa a quem doer. Tá certo? O pouco tempo que eu tenho, e é muito pouco tempo, ainda consigo ser mais cidadão e difundir mais a cidadania na nossa cidade do que quem tem muito mais tempo do que eu, especialmente aqueles que acabaram de se manifestar. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos à discussão das matérias constantes da ordem do dia. Nós agora iremos discutir Senhor presidente, pela ordem, eu só gostaria de pedir a inversão preferencial.
Não é rápido, é porque eles estão aqui, Cipriano, e a gente pode votar rapidamente no projeto da doação da área para o SAI. É algo que nós sabemos que vai acontecer, e pelo menos em respeito aos funcionários, porque senão vão ficar aqui aguardando. A gente vota nos dois. Vamos pedir inversão preferencial, né, Capetinha? Então, senhor presidente, eu peço a inversão preferencial para que nós possamos já votar, e aí a gente já dá andamento nos trabalhos em conformidade. É regimental o pedido do vereador Leandro Anastácio. É o de doação, né? Projeto de lei 158/2011, para que seja discutido nesse momento, já que foi aprovado no início do grande expediente, a discussão do requerimento 1435. O vereador Leandro Anastácio solicita que seja apreciado e votado o projeto de lei 158/2011. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial. Está em discussão o projeto de lei 158/2011. Com a palavra, vereador Cipriano. Bom, senhor presidente, a gente achou que ia demorar um pouco mais por causa da para chegar o presidente, o Juninho Leite, que teve um trabalho em cima disso também, né? Que seria importante ele estar presente, mas como o pessoal achou por bem, só vou mostrar o PowerPoint para esse projeto. Ele autoriza a doação né, de terreno para a Associação dos Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Isso é uma batalha desde 96 que eles vêm tentando. Fica ali ao lado do poço do bairro Zequinha Amendo, do bairro dos Dois, o local, né? Então, já é um trabalho, eles vêm tentando, nesses 15 anos, se consegue alguma área. E é um trabalho, e eles têm mais de 200 funcionários. Mais de 200 funcionários. Mais de 200 funcionários representa mais de 1.000 pessoas, porque tem a família deles envolvidas. Tá certo? Aí nós mostramos o local. Para quem não... Ali a entrada, a rotatória que leva para o Barretos 2. Ali onde o eucalipto, o campo do Dom Bosco, nós precisamos gramar aquele campo ali. Do lado daquela parte que está vermelha, como se fosse de terra. Aquela parte vermelha marcada, né, que é o local onde a gente está fazendo a doação. A prefeitura mandou o projeto e a gente vota a doação, naquele local ali. Parece que a gente está beneficiando somente os funcionários. Não. Com certeza, votando isso, nós estaremos beneficiando a cidade. Porque, com certeza, que se aquilo ali não for... Para o SAI, quase que não tem valor nenhum aquele espaço ali, por ser um espaço pequeno. Então, fica um local que não traz desenvolvimento. Certo? Hoje, o presidente é Humberto Schettini, né? Tomara a Deus que tenha escrito seu nome certo, né? E... Não, né? Eu acho, se for o senhor... Se for igual o Cláudio Schettini, é diferente mesmo, né? E o Sebastião Ribeiro, que é o tesoureiro. Não faz parte, não é só essa diretoria, lógico, né? Mas são funcionários do SAI de longo tempo, são pessoas que, com certeza, vai trazer bastantes benefícios para a cidade ali. O local vai desenvolver, porque tem as casinhas que foi entregue agora há pouco tempo do Dom Bosco do lado, não é isso? Então, vai ter um desenvolvimento bom. Não é só eles que serão beneficiados. Segundo o pessoal, ele já possui quase 100 mil reais para serem investidos no local. E aí o que acontece? A partir do momento que estiver um local, aumenta o quadro de associado. Porque se existem mais de 200 funcionários no SAI, nem todos são associados. Uma parcela menor que 50% é. Então, aí o funcionário passa a sentir mais motivado para se associar, para poder ter aquele benefício. E quem ganha, quem que é? Os moradores do Dom Bosco, do Barretos 2 também, porque terão suas casas valorizadas, a gente sabe disso. Então, eu solicito a todos a votação unânime. Nós precisamos de 8 votos, esse projeto precisa de 8 votos, viu, gente? Para poder passar. Nós estamos votando toda semana quase doação de terra lá para as empresas, né? Interessante a gente também começar a ver agora o lado dos funcionários do SAI. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Euripim.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, eu resolvi me pronunciar aqui da tribuna porque entendo que conheço bem a família do SAI, sei muito bem o trabalho que eles executam no dia a dia, sei muito bem que esse ano, felizmente, tiveram o reconhecimento com o plano de carga e carreira, tivemos já na casa lutando para poder melhorar as condições, Capetinha, dos funcionários do SAI, e tivemos aqui a oportunidade de votar projetos importantes, com a incorporação da produtividade nos salários dos funcionários, que foi uma luta minha na época. Enfim, poder falar do SAI como de toda a repartição pública, como de todos os funcionários públicos, é com grande prazer, que eu também sou um funcionário público federal, entendo muito bem que conseguir essas conquistas nada mais é que agregar mais o grupo, familiarizar. O Sebastião está aí, já presenciou, já foi presidente do ASPUM, o Humberto Schettini está com essa missão. Enfim, a família SAI sabe o tanto que é importante essa doação de terreno, no sentido de poder instituir e colocar em prática um espaço onde vai ser reservado não só para a família, mas para todos aqueles que realmente são companheiros e sabem muito bem da importância. Então, eu entendo que essa Casa de Leis está pronta para aprovar esse projeto importantíssimo. Como eu disse, o SAI hoje, através do plano de carreira, através de melhorias que tiveram a oportunidade daqueles que passaram por lá, de dar sua parcela de contribuição, sem citar nomes, nós sabemos que tudo que é de bom para o funcionário público, tudo que é de bom para o ser, a gente tende a valorizar, porque em vida é que nós temos que fazer. Amanhã depois, eu tenho a oportunidade de dizer assim, porque o Aldemar Nogueira é meu sogro, trabalhou no SAI por muitos anos, no momentos difíceis sempre me passava informações de como era difícil trabalhar no SAI em situações precárias das quais os funcionários passavam. Para não falar, em outras palavras, momentos de dedicação, o Rochinha está aí, sabe muito bem, que muitos funcionários, às vezes, momentos de fraqueza, por não ter uma alimentação sadia, às vezes, ocorria muitos acidentes, para não falar até em óbito em muitos casos. Então, eu acho que nós evoluímos muito, o SAI evoluiu muito, a administração evoluiu muito, e eu fico muito feliz aqui de vir, de votar, porque tenho um carinho especial com todos os funcionários do SAI, porque lá sou bem atendido, sou bem tratado, e isso é importante. Eu quero aqui, em nome do Humberto Schettini, do Sebastião, de todos que estão aqui, levar toda essa notícia, a notícia da aprovação desse projeto a todos os funcionários, que eu tenho certeza que amanhã o cafezinho vai ser adoçado, né, Humberto? E todos estarão bastante felizes num ano que eu tenho certeza que está se findando com sucesso, com a aprovação desse terreno, com outras melhorias que nós tivemos condições de ajudar como homem público, porque eu costumo dizer, hoje a gente está na vida pública, amanhã a gente não pode, não está, mas as coisas boas que a gente faz, fica. Parabéns. Continua em discussão, não havendo oradores, está em votação. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto. O vereador Aparecido Cipriano solicita a discussão da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a apreciação da redação final na noite de hoje. Cipriano. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Com justificativa de voto, vereador Leandro Anastácio. Senhor presidente, não quero ser breve, até porque nós já sabíamos que seria aprovado o projeto. Cumprimentar todos aqui os servidores que estão aqui hoje na casa, dizer que essa conquista é uma conquista importante. Torcemos para que eles agora construam sua sede, para que eles possam ter o lazer que tanto têm buscado durante anos e anos, e essa doação hoje nós aprovamos na casa. Parabéns a vocês, conte conosco sempre.
Senhor presidente, para poder terminar o assunto de SAI, eu solicito a inversão do projeto de lei número 182, porque aí o pessoal do SAI fica mais liberado, que é sobre a transposição de verba. 182/2011. O vereador Aparecido Cipriano solicita a inversão preferencial do projeto de lei 182/2011, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 5-4. Reginaldo, você votou? Não, 5-4. Até respeito aos empresários. Não, mas Você também... vai aprovar isso. Então, mas respeito é só do SAI. Você vai ser aprovado. Eu solicito recontagem de votos. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. A diretoria parlamentar, se a presidência vota nesse... Aprovado por maioria. Contra os votos, vereador Paulo Correia, Francisco, Kiko Miziara e André Rezeques. Guilherme, justificando o voto, até em respeito aos servidores do SAI, é um projeto que vai ser aprovado, pode ficar tranquilos, e até em termos de respeito também ao grupo de empresários que está aqui. Então, é por isso que eu votei contra. E, com relação a esse projeto do SAI agora, isso aí vai ser votado naturalmente. Projeto de lei 182/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.109.600, destinado à suplementação de dotações orçamentárias do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos Saeb, quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a dispensa dos pareceres. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Cipriano. Só para mostrar de onde está saindo, para onde está indo, para poder o pessoal entender bem melhor essa transposição de verba. Tá certo? O valor é de R$ 1.109.600. Todo esse valor destinado para pagamento de funcionários. Tá certo? Deixa eu explicar. Esses são os pagamentos que têm que ser efetuados nesse valor. 54.600 são indenizações. Essas indenizações são o resto das rescisões de contrato que o Tarcísio fez. Então, ele tem que pagar as indenizações do pessoal que fez a rescisão de contrato e ele não contratou mais ninguém. Tem que pagar isso. Isso aí, os 920 do pessoal civil, né? E outras despesas variáveis, 135 mil. As outras despesas, muitas vezes, são encargos, né? Agora, da onde está tirando o dinheiro? Muitas vezes vocês podem falar, mas está tirando também de valores, de vantagens. É porque esse valor tem que ser, vamos supor, 55 mil. Vencimentos de vantagem do pessoal civil. Tem só 38. Então, você anula aquela despesa e cria uma outra no lugar. Da administração geral, também são salários. Olha, obrigações tributáveis, contribuições, 18 mil. Outras despesas de pessoal, 1.025. Diárias, os valores que seriam gastos com diárias, 5.200, está sendo anulado. Alguns vencimentos e vantagens também é porque não foi contratado o pessoal no lugar. Aqueles cargos que tinham foram as pessoas saíram e o Tarcísio não colocou ninguém no lugar, tá? Continuando. Ali, olha, por setor, tá vendo? Setor de projetos e operações, equipamentos e material permanente, 10 mil, material de consumo, 200 mil. Fiquem tranquilos que a anulação desse valor de 200 mil de material de consumo não afeta em nada o SAI. Era alguns materiais que estavam programados para comprar para mais e que está sendo feita a anulação desse empenho, desse valor, para poder chegar no que vai dar aqui, que esse valor final ali, ó, de 531 mil, que é o que está sendo anulado. Do milhão, 531.925 são anulações. Todas essas anulações que eu passei para vocês, tá certo?
Agora, os outros valores. Do ano de 2010, houve um superávit financeiro de 211 mil. Então, tem que ser incluído na lei hoje. E existe um resultado de tendência, que nós já falamos aqui, né, doutor Reginaldo, do artigo 43 da lei, no valor de 366.456. Eu gostaria que vocês olhassem que já é até outubro de 2011. Então, já até foi já esse resultado de excesso de arrecadação aqui, de R$ 366.345, o que vai completar os valores de 1 milhão e pouco. Então, eu peço voto hoje, votação rápida, e a gente está explicado, acho que está tranquilo, está certo, para poder passar, porque precisa para poder fazer o pagamento dos funcionários do SAI. Esse material de consumo que está anterior ali de 54 mil, o pessoal pode ficar, às vezes, achando, mas verifique que é lá das oficinas, de garagem, as coisas, não vai trazer nenhum problema nesses 2 meses que faltam para terminar o ano, com tranquilidade. Eu tive lá hoje no SAI para saber quais seriam as implicações disso. Eles dizem que a população pode ficar tranquila, que isso aí são... que lá no começo, quem fez o orçamento, programou, eu vou comprar tal coisa, comprar isso, comprar aquilo. Quer dizer, e hoje eles acharam mais interessante anular essas despesas, tá certo? Então, eu peço o voto dos senhores vereadores. E se vocês verificarem, para dizer que eu não estou falando, deve vir um outro. Por que vem um outro? Porque tem o excesso de arrecadação de novembro e dezembro, tá certo? E isso deve ser utilizado para pagar o 13º deles. Até o dia 15 deve vir alguma coisa, alguma outra, que é excesso de arrecadação. Eles não estão inventando dinheiro, viu, gente? Preste atenção que eles estão anulando alguma coisa que eles iam fazer para passar para outra rubrica. E estão utilizando excesso de arrecadação. Ninguém está inventando dinheiro, não existe. Fiquem tranquilos quanto a isso. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, munícipes, eu tenho que vir aqui à tribuna porque eu não aguento essa conversa. Não aguento realmente. Então, é um excesso de arrecadação. Quer dizer que existia uma estimativa de arrecadação X. Vamos colocar 10. Vamos colocar em números, fica mais fácil. 10. E eu vou gastar desses 10 com funcionários tanto, com material tanto, com não sei o que tanto. Então, no total, eu vou gastar 10. Eu posso gastar 10. Acabou. Está feito o processo. O procedimento é esse, não tem outro. Eu não posso gastar 11. Eu posso conseguir gastar 9 e ter uma sobra de 1. Se isso acontecer... Eu, pelo menos, fiquei lendo jornal, não te interrompi. Não, só faço o favor de esperar e ficar quietinho e me deixar falar o que eu tenho que falar. E eu cobro do senhor, senhor presidente. Eu cobro do senhor. Essa imbecilidade não tem o direito de me apartear em situação nenhuma. Em situação nenhuma. Essa imbecilidade não tem o direito de me apartear. Nobre vereador Kiko Eu acho que a população está... Eu vou dizer de novo, essa imbecilidade não tem o direito. Corta o microfone, por favor. Eu gostaria de me dirigir aos 2 vereadores que se posicionem com palavras de acordo com o regimento e que não procedam ofensas aos vereadores, pois senão vou cortar a palavra novamente de ambos, ou de qualquer vereador que venha usar palavras de agressão moral aos nobres pares. Por favor, senhor presidente, tribuna. Eu vou dizer aqui de novo dessa tribuna que imbecilidades, sejam ditas por quem quer que seja, não vão passar batidas nessa casa. Isso eu vou dizer sempre. E vou dizer que o conceito que eu tenho de imbecilidade é baseado, acima de tudo, numa situação que eu sempre defendi aqui, chamada matemática. É número. Se não for número, a interpretação. Se a interpretação é pessoal, se é pessoal, não cabe. Mas se não for interpretação, se não for pessoal, se for numérica, ela cabe e cabe em qualquer ouvido. E isso, goste ou não, tem que ouvir,
pode questionar, pode colocar contrariamente ao posicionamento, pode até votar a favor, pode até votar contra, mas jamais querer manipular dados, jamais querer fazer com que a população aqui presente, lá em casa, ou aqui os senhores vereadores, acreditem em situações sofismáticas. Jamais. E eu já... Por que o senhor não chega aqui na outra vez e não me deu uma parte para fazer as coisas? Eu te dou a parte. Não fica rindo aí, não. Pode fazer uma parte que eu te faço a melhor, te dou o melhor dos partes para Vossa Excelência questionar comigo. Dou à vontade. Só gostaria de, por respeito... Não, fala comigo. Por respeito... Fala comigo. Estou falando com Vossa Excelência. É, comigo mesmo. O vereador de 20 anos. Estou falando com Vossa Excelência. Vossa Excelência é inteligente. Vossa Excelência é doutor, eu não sou. Então, Vossa Excelência não é imbecil, eu sou. Fala comigo, feito homem. Você não está falando feito homem. Não vem com falso sofisma. Fala comigo, feito homem. Está dando uma parte? Tente ser, pelo menos. A parte. A sessão está suspensa por 5 minutos. André Luiz Rezec, Aparecido Donizete Alves Cipriano, Dr. Francisco de Paula Silva, Dr. Guilherme Henrique de Ávila, presente. Dr. Kiko Miziara, Dr. Leandro, Aparecida Silva Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, vereador Capetinha, Luiz Humberto Campos Sarte, Reginaldo da Silva, professor Reginaldo, e o Juninho, Videlson Leite Júnior. O vereador aqui quer continuar fazendo uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava continuando com o meu raciocínio numérico. Então, quando a gente lida com números, a gente lida com fatos evidentes e concretos, confirmáveis. O resto é hipótese. Suposições, teorias, conceitos. São situações confirmáveis ou não, situações comprováveis ou não. Mas, em termos numéricos, não há como mudar. Não se muda números, não se alteram dados, em termos de fundamentos numéricos. Então, eu estava dizendo que o procedimento era de que houve um orçamento aprovado por essa casa. Esse orçamento previa um X de arrecadação e, consequentemente, um X possível de gasto. Dentro dessa situação. Não se pode programar gastar a mais se a previsão de gasto, de arrecadação, for X. Se a arrecadação é de 10, posso gastar 10. Não posso gastar 11. Eu vou endividar o município e vou fazer as coisas de uma forma irregular. Isso vem acontecendo sistematicamente nessa administração. Não é a primeira vez e, infelizmente, não será a última. O ano passado aconteceu, o ano retrasado aconteceu, nos outros anos também aconteceram. Pior foi nós fazermos o questionamento ao digníssimo prefeito, respondido pelo seu digníssimo secretário de Finanças, que era impossível dizer, por exemplo, onde havia sido gasto 5.700.000 reais. Onde haviam sido gastos, a resposta foi que era impossível dizer aonde. Não satisfeito com a resposta, voltei a fazer o requerimento, voltei a pedir, dizendo que era minha obrigação fiscalizar e era obrigação do prefeito responder corretamente. Não foi o prefeito que respondeu de novo, foi o secretário de novo. E aí, indignado com a situação, eu disse aqui dessa tribuna que, entendendo essas respostas das duas formas como foram, a mesma, eu só entendi que alguém havia metido a mão. E disse isso lá diante da juíza, por onde eu fui parar, por uma queixa desse cidadão que se sentiu ultrajado, secretário de Finanças. Mas lá ele ouviu mais coisa do que ele não esperava ouvir. Mas lá, fica por lá. O que eu tiver que falar aqui, eu vou falar aqui. O que for minha responsabilidade de falar aqui, eu vou falar aqui. O que quer que ocorra, prejudique a quem prejudicar, eu tenho que me pautar numa coisa que, primeiro, eu sou obrigado a fazer. Eu não posso estar aqui fazendo de conta.
Não posso estar aqui fazendo nem jogo de prefeito, nem jogo de bancada, nem jogo de vereador, nem jogo de interesses privados, nem nada. Porque, acima de tudo, além de prestar contas daquilo que deve ser dentro da função pública, eu tenho que prestar conta para outras entidades. A principal delas, muito acima da função pública, é minha consciência. E quando eu vejo, por exemplo, projetos como esse, eu volto a me lembrar da mesma situação, do mesmo foco, das mesmas histórias passadas nessa Câmara, em que há, evidentemente, uma criação de débitos para o município de Barretos. Foram 36 milhões e 500 mil reais nos projetos apresentados no fim do ano passado. Já ocorreu um de 12 milhões 772 mil, já aprovado por essa Câmara, contra o voto do vereador André, contra o voto do vereador Francisco e contra o meu. Mas se criou uma transposição de verba que existe apenas como uma forma neológica de usar termos. É só neologismo, emprego neológico, para ser mais exato. Desse emprego neológico, eu crio, de uma palavra, uma situação concreta, real, de dinheiro. Eu fabrico dinheiro, e aí eu gasto. Não importa quem vai pagar esse custo, se vai ser o próximo prefeito, se vai ser a população. O fato é que foi criado um débito para a cidade e continua sendo criado esse débito para a cidade. Esse é outro projeto. Um projeto em que diz que está transpondo verbas e vem um excesso de arrecadação. Que excesso de arrecadação? Se estava previsto aquela arrecadação estava prevista para aquele gasto. E aquele gasto já estava computado como sendo o gasto do funcionalismo, o gasto de aumento de material, estava aqui, dentro do bojo do projeto. Se, de repente, apareceram outros gastos, outras necessidades, não se pode criar um dinheiro dizendo que teremos um provável excesso de arrecadação, quando não tem, e não tendo esse excesso de arrecadação, não se pode gastar. É uma coisa mais ou menos óbvia para quem quer ver. Estritamente óbvia para quem sabe ver. Essa é a situação que vem se criando sistematicamente nessa cidade, usando a Câmara como veículo de aprovação disso. A Câmara tem se servido para isso, sistematicamente, mandato após mandato, prefeito após prefeito, e essas coisas. Eu quero saber se nós ganhamos. Então, tá bom. Barretos está na 3, é ótimo. Mas isso vem sendo seguido sistematicamente, ano após ano, mandato após mandato, e nesse, cada vez mais de uma forma mais exuberante. O município de Barretos não vai conseguir cumprir esses compromissos de endividamento cada vez mais sistemático. Esse R$1.109.000 é mais um processo de endividamento, é mais uma criação de dinheiro que não tem, para fazer compromissos que já deviam ter sido constantes no projeto e só aqueles obedecidos do orçamento, e nada mais. Não tem dinheiro para fazer mais? Não faz mais. Não se cria uma coisa que, de repente, eu vou criar para poder pagar aquilo, pagar as férias, 13º. Será que são tão incompetentes que não conseguiram colocar férias e 13º dentro do orçamento? Será que não conseguiram pensar que poderiam existir pessoas que seriam aposentadas, que seriam adoentadas, que teriam que receber bem? Será que é tão difícil assim? Que fosse tão difícil, não teria que usar um valor astronômico como esse, de 1 milhão, cento e tantos, para quitar coisinhas de um dinheiro que eu volto a frisar. Não temos. Nunca tivemos, a não ser aquele que estava previsto dentro do processo de arrecadação. Aumentou mais a arrecadação, mais um motivo matemático para se ficar tranquilo, porque aumentou a arrecadação. Jesus amado, então se aumentou mais, se tem uma previsão de aumentar mais, para que pedir dinheiro? Se aquilo tudo já estava constante dentro do orçamento. Para que fazer a Câmara, mais uma vez, de capacho, de subserviência, de uso de uma administração que nós todos sabemos, hoje é voz assim universal dentro da cidade de Barretos, que é incompetente e que falta 1 ano, 1 mês e 2 dias. A população já não aguenta mais, em qualquer nível, em qualquer esfera, em qualquer situação. Aqui nós já citamos hoje requerimentos respondidos à revelia, fora de hora,
omissos, vagos ou mentirosos. Isso é o que vem ocorrendo. Então, quando eu disse que existia uma estimativa de arrecadação dentro do orçamento, era para ser cumprido dentro daquilo. É assim que se faz o orçamento, a não ser que se queira fazer manejamento. Aí é uma coisa diferente. A não ser que se queira fazer algum tipo de proveito que não é o proveito voltado para os interesses administrativos, e sim pessoais. É uma coisa que a gente vem sistematicamente falando aqui, e é a coisa óbvia. Como eu disse, é questão matemática. Se houve uma aplicação lógica da matemática em termos de arrecadação, é aquele o gasto. Se eu vou imaginar que ainda posso arrecadar mais, eu não preciso pedir nada daqui, não preciso transpor nada daqui, porque eu vou arrecadar mais. Arrecadando a mais, eu não preciso pedir créditos, empréstimos, desvios, transposições, coisa nenhuma. E, no entanto, infelizmente, mais uma vez, isso vai ser aprovado aqui na casa. Calculo que por 8-3. Gostaria que não fosse. Gostaria que esse e outros virão. Aí nós temos mais 2 sessões ordinárias e pode vir a ter uma terceira ou uma quarta extraordinárias para mais projetos desse tipo, de transposição de uma verba que não tem, de um dinheiro que não tem, a não ser no papel, e transformar esse número do papel em número sonante, em número aquisitivo, em número monetário. E aí gastar e fazer, como fez o ano passado, endividar Barretos em 36 milhões e 500 mil reais. Sabe lá Deus, eu já disse aqui aos senhores vereadores, há alguns prefeituráveis aqui na casa, e que geralmente os prefeituráveis votam a favor desse projeto, dão um tiro no próprio pé. Porque se vierem a ser prefeitos, ou um deles vier a ser prefeito, vai ter que arcar com aquilo que votou erradamente aqui. E não vai haver solução. Aquilo que a gente esperava dos senhores é que esse projeto, como todos os outros desse timbre, ruim, pernicioso, lesivo, e não é só os cofres públicos, não, lesivo à população que vai ter que pagar por isso, vai ter que arcar com isso, vai ter que arcar com a ineficiência administrativa dessa, e coitado do próximo que vai herdar toda essa imensa lista de coisas a pagar. Mas eu gostaria que essa Câmara começasse a criar um posicionamento independente e votasse contrariamente a um projeto como esse. Ou guardasse um tiro para uma coisa mais forte, porque da outra vez deve vir, não é coisa de 1.100.000, não, é coisa de 10, 12, 15 milhões, que serão 10, 12, 15 milhões de prejuízo a mais para a cidade de Barretos. Eu solicito, igual foi todo solicitado, eu sei que o pessoal está esperando, mas eu fui ofendido, chamado de imbecil, de imbecilidade. Então, essa imbecilidade demonstrando a mim, eu solicito a resposta, direito de resposta. Vossa Excelência já utilizou da tribuna, não? Mas eu não estava presente na sessão no momento da discussão. Cadê o Guilherme? Deixa só. Cadê o Guilherme? Eu não estava na sessão, eu cheguei agora. Desculpa. Primeiramente, deixa eu desejar boa noite a todos os senhores vereadores, público que nos honra com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, a todos que nos assistem pela TV Barretos. Boa noite, professor Reginaldo, a todos os funcionários desta casa, da imprensa. Mazinho, foi 5, consideraram mais um voto a nosso favor. E o voto, um voto da Portuguesa Santista, o relator falou: estou votando porque eu já joguei bola com o pai do advogado lá. Falei, é brincadeira, né? Mas estamos conseguindo esse tão sonhado acesso. Diz que vão recorrer novamente, Mazinho. Nós já ganhamos deles de 4-1 aqui, 3-0 na primeira, 5-1 agora. Já está 11-2? Eu peço, cadê o Guilherme? Segundo o presidente que me antecedeu, o nobre vereador Kiko, que o vereador Cipriano tem direito à resposta. Realmente, eu não estava participando da sessão. Então, tem 3 minutos, vereador. Você vai requerer também? Senhor presidente, ao meu direito de resposta... Só um instantinho, Cipriano.
Faça no microfone solicitando para mim, por favor, para constar em ata. Eu também solicito, senhor presidente, o direito de resposta, principalmente pelas coisas que ele falou em off, como sempre. Eu vou me recorrer ao vice-presidente que estava aqui para ver como é que foi. Só para dizer, se nós formos recorrer tudo que for dito em off aqui, nós vamos ficar o dia inteiro falando, tá certo? Ou a manhã inteira. Eu só gostaria de dizer para vocês que é o seguinte, segundo o dicionário, ele fala, dicionário de psiquiatria, que imbecilidade é dada, a qualidade dada a indivíduos portadores de certo grau de desenvolvimento intelectual que apenas lhe permite um mínimo de aprendizagem. Às vezes, esse mínimo se refere a 4 ou 7 anos que a gente faz uma faculdade só. E a pessoa para no tempo e fica ali parada. Tá certo? Deus não me deu essa chance lá atrás de fazer uma faculdade, igual eles esperam que eu tenha feito, porque eu perdi minha mãe com 16 anos e tive que ir para a roça, trabalhar no pau de arara, para ajudar meu pai a sustentar mais 5 filhos. Hoje Deus me deu essa chance. 18 de dezembro de 2011, eu formo na minha faculdade, minha primeira faculdade. Faculdade do papel, porque a faculdade da vida Deus me deu. De honradez, de assumir a minha palavra, de olhar no olho das pessoas, de ter 4 filhos e criar os 4 filhos com a dignidade que Deus me deu. Eu não sou rico para apostar nada com ninguém. Eu sou pobre. Eu tenho um salário melhor hoje porque eu sou vereador e honro o meu salário e trabalho. Nenhum momento eu manipulei dados. Eu estive hoje no SAI por mais de hora conversando com os funcionários do SAI, por respeito. E gostaria de explicar uma equação matemática para você, da população. Transposição de verba é uma coisa que é lei. E precisa ler lei para saber que é obrigatório. Não pode o funcionário do SAI, porque tem 1 milhão em caixa, pegar esse 1 milhão e falar, então vamos pagar os funcionários com esse 1 milhão, porque tem um dinheiro em caixa. Não, aquele dinheiro era para outra coisa. Então, tem que, mesmo que for isso, e o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma lei, mandar para a Câmara e essa lei ser aprovada. Não é igual na minha casa que eu posso fazer a hora que eu quiser. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você joga na loto e joga na lotomania. Você guardou R$1.000 para a lotomania por mês e R$1.000 para a loto. Num mês, você quer gastar 1.500 na loto. Você tira da lotomania e passa para cá, não é isso? É isso que está fazendo. Só que para fazer isso, tem que ter lei. E nós temos que votar. Faz 200 anos que eu estou tentando explicar isso aqui. A população lá já entendeu. Já sabe o que quer dizer isso. É a Lei 101 de 2000, gente. Lei de responsabilidade fiscal. Tem gente que quer ser prefeito e não sabe da Lei de responsabilidade fiscal. Depois, sou eu que sou imbecil. Segundo o vice-presidente que me antecedeu, que Vossa Excelência não tem direito à resposta, porque não foi dito em sessão o que foi falado, a sessão estava suspensa. Segundo o vice-presidente que me antecedeu, essa foi a denominação que ele nos passou. Tá certo? O projeto qual o projeto é da suplementação do som? Vossa Excelência quer encaminhar? Eu quero encaminhar para a votação, já teve bastante discussão, eu acho que já chegou o momento da gente partir para a votação. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o encaminhamento para a votação da suplementação. Está em votação o projeto. Eu peço a verificação de presença, por favor, nobre secretário. Guilherme Henrique de Ávila. Estou surdo. Só falta o Guilherme de Ávila. Nobre vereador Guilherme, eu fiz conforme Vossa Excelência estava encaminhando aqui, porque eu peguei o bonde andando, segundo Vossa Excelência, já está tudo certo. Segundo Paulo Correia, já está tudo certo.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por maioria, contra os votos do vereador Kiko e André. O vereador... Deixa eu só pedir fazer a redação final. O vereador professor Reginaldo solicita a apreciação da redação final da mesma sessão. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por maioria, contra os votos do vereador André e Francisco. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria, contra os votos do vereador Kiko e vereador André. Com a justificativa de voto, vereador Francisco. Senhor presidente, eu votei favoravelmente, mesmo entendendo que a maioria das coisas que o doutor Kiko disse são verdadeiras, só que, não em relação, evidentemente, ao... Só que a responsabilidade nossa como vereador é com os servidores, e não com os desmandos do SAI. Achei muito estranho essa suplementação, mas eu quero dar um voto de confiança, em primeiro lugar, para os funcionários do SAI não ficarem sem o salário de fim de ano, e, em segundo lugar, para o Tarciso, que eu considero uma pessoa de alto bom senso. Tá certo? Agora, que o caixa do SAI está furado, isso realmente é público. Justificativa de voto, vereador André Rezec. Obrigado, senhor presidente. Eu votei contrário por um entendimento muito simples. Uma das coisas que eu não concordo, que nunca seja usado o argumento, é chegar no final do ano e falar que precisa suplementar o orçamento, ter uma mudança de posicionamento do orçamento para pagar 13º. 13º é a única coisa que eu te garanto está provisionado no orçamento. Se não tem mais, é porque durante o ano, quando você aprova o orçamento, dá uma margem para você trocar de lugar. E se tiraram de lá e agora precisa voltar, porque no começo do ano estava. Se no próprio Poder Discricionário tirou, vim falar que agora precisa de suplementação para pagar 13º, isso, no meu ver, é inaceitável. De voto. Professor Reginaldo. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto pela aprovação do projeto e dizer que essas discussões sobre suplementações, transposições, já estão, vamos dizer assim, se tornando cansativas nessa casa, né? Esse é um procedimento normal em qualquer administração, qualquer órgão da administração pública que é obrigado a fazer previsão orçamentária. É sabido, mais do que consabido, de que qualquer despesa que se faça tem que estar prevista no orçamento, não tem como gastar um centavo sem previsão orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal está aí, cada vez mais rigorosa, o Tribunal de Contas está aí, cada vez mais rigoroso também, de modo que, apenas para justificar o meu voto e dizer que essas discussões estão muito cansativas, não adianta a gente ficar repetindo as coisas, toda sessão que tem um projeto de lei para aprovar suplementação orçamentária. Muito obrigado. Mais algum vereador? Euripinho. Senhor presidente, eu votei favoravelmente e entendo que a necessidade do SAI dessa suplementação se faz necessário, é público e notório, e eu entendo que toda a administração, como foi dito, faz um bom trabalho e, mais que necessário, poder suprir as dificuldades com essa suplementação. Então, quero aqui parabenizar o SAI e essa noite, realmente uma noite feliz, no sentido dessa aprovação desses dois projetos importantíssimos, que eu tenho certeza irá resolver a situação do SAI, e aqui eu parabenizo todos os funcionários. Acabou? Agora nós vamos passar à discussão do requerimento. Atenção, senhores vereadores, requerimento 1435, de autoria do professor Reginaldo e outros, que convoca
Bom, requer convidar especialista para oferecer informações relativas ao Plano Regional de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos. Isso foi uma discussão que veio à Câmara Municipal, um projeto que está tramitando na Câmara Municipal, para que se dê uma adequação ao nosso lixo da cidade, que se traga novas tecnologias para o lixo da cidade. Foi-se convidado especialistas e vão utilizar da tribuna pelo tempo de 15 minutos regimental para cada especialista, e o vereador que quiser fazer pergunta, em momento oportuno, que as faça. Então, eu convido primeiramente ao doutor Antônio Carlos. Pois não, nobre só para vereador. esclarecer, hoje o tema que nós vamos discutir é o lixo de Barretos da região. Supostamente seria encaminhado para a nossa cidade se for firmado com o consórcio. É isso? Nós esperamos eles discutir, depois que não, que discutir... Vossa Excelência explicou que seria só o de Barretos, não é só o de Barretos. Conforme consta no requerimento aqui, nobre. Geral. Regional. Ah, tá ótimo. Conforme Obrigado, consta no não, só vereador. para esclarecer, principalmente a população que nos acompanha, que seria o lixo das outras cidades que viriam. Eu convoco o vereador Paulo Correia e o vereador Guilherme Henrique de Ávila para que introduzam no plenário o doutor Antônio Carlos Nunes, presidente da usina termoelétrica Nunes e Rocha, do Rio de Janeiro. Por favor, seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Pode entrar por aí mesmo, sem problema. Senhor Antônio Carlos Nunes, presidente da usina termoelétrica Nunes, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. O senhor pode utilizar a tribuna. O senhor pode utilizar a tribuna. O senhor trouxe alguma mídia que vai ser utilizada? Tá no ponto? Primeiramente, boa noite. Só um segundinho. Quem que é o Oscar Gozzi? Oscar Gozzi. Tá. Então vamos fazer o seguinte, como não tem, deixa falar um, daí a gente chama o próximo para falar, tá certo? Senhor Antônio Carlos, o senhor tem 15 minutos para explanar, tá? Senhor presidente, fique à vontade. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Ao público de modo geral, boa noite. Conforme o senhor presidente apresentou, meu nome é Antônio Carlos Nunes, sou presidente do Grupo Nunes e Rocha. Nunes e Rocha é uma usina que vem modificar e adequar a Lei 12.305 de 2010. Ela vem de 99 estudando com um grupo de especialistas, com ambientalistas, engenheiros, que se adequaram ao nosso trabalho. Então, hoje nós vamos fazer uma apresentação e eu vou estar pronto aqui para responder aquilo que for solicitado. O nosso diretor-geral, o senhor Gade Costa, vai apresentar todo o nosso trabalho em relação àquilo que nos propomos. O senhor pode sentar aqui do meu lado esquerdo. Depois de falar o senhor Antônio Carlos Nunes, após acabar suas explanações, eu gostaria de... Vai ser também convocado o senhor Oscar Gozzi. Então, vamos aguardar o senhor Antônio Carlos fazer a explanação. Depois o senhor Oscar Gozzi também participará do debate. E aí os nobres vereadores vão poder fazer pergunta para os dois convidados no momento em que achar oportuno. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, vereadores. Bom, nós viemos aqui apresentar uma tecnologia totalmente diferente, 100% brasileira, feita e direcionada exatamente para não se ter mais acúmulo ou passivo de resíduo em qualquer local do Brasil. A usina Nunes e Rocha foi concebida com o objetivo de transformar o problema socioambiental em uma fonte de riquezas inesgotáveis. A usina Nunes e Rocha possui uma prerrogativa que é muito importante dentro desse mercado, que é exatamente colocar o lixo como matéria-prima para a criação de subprodutos e transformar esse empreendimento em algo realmente lucrativo, e não somente viabilizá-lo apenas para o meio ambiente. Então, nós temos uma via de mão dupla. Nós colocamos o lixo como matéria-prima para a criação de subprodutos com valor agregado e, com isso, não retornamos nada para o meio ambiente. O projeto possui vários parâmetros diferenciais em relação aos métodos utilizados para tratamento de resíduos no mundo. Tal diferenciação se dá do ponto de vista ambiental, operacional e econômico, exatamente o que eu acabei de explicar.
Com a tecnologia totalmente própria, beneficiamos todos os resíduos sem nenhum descarte em aterros sanitários ou lixões. O lixo entra em nossa usina, é pesado, processado e beneficiado. Nós tratamos o resíduo como matéria-prima para venda de produto com valor agregado. Todo esse projeto e todo esse esquema de trabalho, nós temos em projetos, em documentos que podem atestar a veracidade desse projeto e a viabilidade do empreendimento. Bom, vou explicar o processo basicamente. O processo se inicia com a pesagem do caminhão. Não precisa ser um caminhão especial, o lixo não precisa receber uma coleta especial. Pode ser o caminhão compactador mesmo, porque o nosso equipamento possui um sistema de desagregação, ele rasga os sacos de lixo e separa todo o material. A unidade desagregadora é a unidade que faz esse trabalho que eu acabei de explicar para os senhores. É a alma principal do empreendimento. A área de triagem faz a separação de material ferroso, não ferroso, ou seja, alumínio, plástico, e a matéria orgânica permanece na esteira de transporte para ser gerada a matéria-prima para geração de energia ou outros fins. Nesse caso, o diferencial é que não utilizamos mão de obra diretamente em contato com o lixo, em contato com o resíduo. Isso minimiza muito a insalubridade do trabalho. Todo o processo é mecânico, não há contato diretamente com o lixo. E a nossa ideia é capacitar trabalhadores para esse tipo de trabalho que esteja ligado diretamente a esse mercado já. Nós falaremos sobre isso na próxima etapa. Esse é o próximo passo, o triturador. A matéria orgânica é triturada e levada a uma unidade de termoconversão. Essa unidade de termoconversão vai tratar esse resíduo, essa matéria orgânica, e transformá-la em energia. E somente o que sairá dali será vapor e CDR, que é mais um material para a geração de energia. Os níveis de poluição, de emissão de gases poluentes nesse nosso processo é próximo de zero. Aqui explicamos num gráfico rapidamente como é que se dá a obtenção de combustível. É um gráfico básico, o equipamento que nós utilizamos é um equipamento que não polui, há um sistema de filtragem. Aqui se dá todo o processo de termogravimétrico, a câmara de termoconversão e a saída do ar para o leito fluidizado, é como se dá o processo para a geração de energia. Aqui é mais uma imagem da câmara de termoconversão, caldeira para a geração de energia. Todo o chorume é coletado desde a origem, desde a chegada do caminhão até o processo final, e encaminhado através de calhas impermeabilizadas, todo um sistema complexo de tubos e conexões que leva esse chorume, capta esse chorume na origem, já no caminhão, e leva até ETE, onde esse chorume é transformado em água reutilizável. Esse é um documento que atesta que o resíduo orgânico que nós utilizamos para a geração de energia, ele aumenta em 40% o poder calorífico para a geração de energia, ou seja, ele é muito mais eficiente do que simplesmente o lixo in natura. E, dessa forma, não há rejeito. Dessa maneira, nós conseguimos obter um material mais limpo para a queima, para a geração de energia, e, com isso, nós conseguimos não retornar nada para o meio ambiente. E, claro, obtemos uma quantidade muito maior para a geração de energia, com mais lucratividade. Resultados da análise desse estudo está no relatório de ensaio número 057/063, realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Essa é uma composição microscópica eletrônica que mostra a quantidade de carbono contida no material que nós vamos utilizar para se obter energia. É mais uma análise térmica mostrando o poder calorífico desse material. Agora nós entramos na parte fundamental do projeto. Desde que ele foi criado, já tínhamos como base a implementação de uma política social dentro da própria empresa, capacitando e beneficiando o pessoal que já trabalha dentro dessa economia e não simplesmente impactando uma economia já existente. Com isso, a nossa ideia é capacitar o pessoal que já trabalha com a coleta, colocá-los para trabalhar dentro da usina, da própria usina, lhes dando um ambiente de trabalho menos insalubre e mais humano. E não só isso, nós também podemos comprar o material que eles coletam para o beneficiamento.
No caso ambiental, é visível, não há nenhum tipo de rejeito do material no meio ambiente. Nós temos 100% de tratamento do material. Um dos fatores principais que eu posso salientar para mostrar a viabilidade econômica do negócio é, por exemplo, o PET. Vamos tomar isso como exemplo. O material PET, a nossa ideia não é vendê-lo como sucata, por exemplo. A nossa ideia é transformá-lo em material de valor agregado, um subproduto de valor agregado. Então, nós partimos para a ideia de vender simplesmente o granulado, que hoje, em média, é vendido a R$ 1,20. E chegamos no final com um produto final de tubo PET, uma tecnologia já existente, brasileira também, associada ao nosso trabalho. Com isso, nós valorizamos e muito a venda do produto final, o que torna o negócio economicamente viável. Agora, vamos lá, as vantagens ambientais. Baixa emissão de gases, eu já citei aqui. O próprio crédito de carbono, que pode ser obtido através desse tipo de atividade. A eliminação de aterro sanitário, porque nós não temos rejeito de material de forma alguma. A própria atitude de reciclar, reutilizar e reduzir, as 3 leis, não geram compostos tóxicos e corrosivos. Nós não temos nenhum tipo de rejeito dessa natureza. Não produz chorume, porque o chorume é tratado e transformado em água de reuso. A ausência de odores e vetores patogênicos. Nós temos uma tecnologia que usa pressão negativa em todas as câmaras de tratamento, separação, triagem, que utiliza-se de pressão negativa e filtra os gases já contidos ali, ou seja, os odores. Nós utilizamos até o cheiro do resíduo para poder gerar energia ou gerar algum tipo de benefício para o entorno, ou seja, pode ser uma usina que pode ser construída próxima a áreas residenciais, né, claro, guardada as devidas proporções, sem afetar em nada nem impactar o local em que ela será construída. Sem deixar heranças de degradação ambiental para gerações futuras, ou seja, a implantação dessa usina é a extinção do legado de descaso, vamos colocar assim, com o meio ambiente que nós temos até hoje. Não haverá mais passivo. Nós já estamos desenvolvendo a tecnologia para a recuperação de passivo. A nossa ideia não é só acabar com um legado de sujeira e de total incapacidade que nós temos hoje em dia. A tecnologia avançou tanto em certos aspectos e numa questão tão básica, a gente ainda não parou para pensar. E é muito simples, e nós chegamos a essa conclusão. Controle em relação à formação de dioxina e furanos, que são, normalmente, o que sobra é o rejeito da termoconversão com lixo in natura. Nós não transformamos o lixo em energia com ele in natura. Nós fazemos antes um beneficiamento, um processamento, onde obtemos o CDR e obtemos também, se for economicamente viável, o biodiesel para geração de energia. E os próprios vapores decorrentes dessa atividade podem gerar energia. Econômicas. Redução do custo atual com o lixo. Se gasta muito hoje, principalmente para se lidar com o que há na questão de passivo. Aumento na arrecadação de impostos. Nós podemos criar até subsídios para as pessoas que fazem a coleta desse material e levam até a unidade. Geração de receita e empregos para o município. Isso é óbvio, né? Nós não impactaremos uma atividade econômica já existente, nós simplesmente iremos acrescentar algo a essa atividade na região. A fonte alternativa de energia não sofre oscilação externa de preço, nós não utilizamos gás, nós não estamos na mão de grandes empresas que vendem esse combustível para gerar a nossa energia. A nossa matéria-prima está aí, sendo descartada de maneira irresponsável. Comercialização de recicláveis, que é um hábito que ainda nós não conseguimos atingir um patamar muito grande, exatamente pela separação. Não haverá mais a necessidade de se esperar pela separação do lixo nas casas, nas residências das pessoas. Nós poderíamos fazer isso diretamente na usina, sem esperar que isso aconteça na casa das pessoas, mas não tirando a responsabilidade e a ideia de se levar até o cidadão a importância de separar o lixo e de ajudar a natureza e não só ao seu município. O biocombustível poderá ser comercializado em substituição à lenha. É mais uma opção no caso de um grande volume de resíduo. Técnicas. Não geram compostos tóxicos e corrosivos, nós falamos anteriormente.
Os gases produzidos são recuperados para a geração de energia e o vapor d'água. Já comentamos antes. Reduz a massa em torno de 70% a 80% do seu volume. Não depende de regime hidrológico. Nós não utilizamos água para geração de energia. Com poder calorífico superior, que é o caso da nossa biomassa e do material resultante do nosso processo, que eu já disse, nós conseguimos 40% a mais de poder calorífico em relação ao lixo in natura. Bom, essa é a conclusão da nossa apresentação. Nós viemos aqui trazer uma tecnologia totalmente nova. Não existe, com essa eficiência de rejeito, da não existência de rejeito, não existe no mundo. É uma tecnologia brasileira, é uma tecnologia que nós estamos levando a vários municípios, onde nós temos interesses de diversos órgãos da sociedade, inclusive do setor político. E nós queríamos muito apresentar aqui para vocês, em Barretos, que é uma região que nos abraçou há pouco tempo e nos trouxe a possibilidade de mostrar o que há de novo na questão de tecnologia de resíduo no Brasil. Vou passar a palavra para o doutor Antônio. Muito obrigado. Além dessa técnica toda apresentada, nós temos hoje também o tratamento de material infecto-contagioso. Nós temos hoje patenteado também a nosso favor o forno que já tem autorização da FEEMA, lá do Rio, já com todas as garantias do CONAMA, e em relação a essa parte aí nós não temos problema. Como também incineração de animais. Também nós temos hoje o nosso incinerador pronto para esse tipo de trabalho também. Estou à vontade para as perguntas que serão me feitas. Obrigado. Senhor Antônio, eu peço que o senhor se assente aqui ao nosso lado. Peça alguma... Clarice, coloque mais uma cadeira, por favor, aqui ao lado do senhor Antônio. Agora eu gostaria de nomear os vereadores Euripinho e Leandro Anastácio, para que introduza no plenário o senhor Oscar Gozzi, que também vai fazer sua explanação, também pelo tempo de 15 minutos. Daí, são dois. Dona Clarice, uma cadeira para ficar do lado, para que os vereadores possam fazer pergunta para os nossos convidados. Seja bem-vindo, senhor Oscar. O senhor tem a tribuna à sua disposição para fazer a sua explanação.